Antes de criar o seu agente de IA, você precisa responder essa pergunta. Será se você realmente precisa de um agente ou um chat já resolve o seu problema? Nesse vídeo eu vou te explicar de forma prática a diferença entre um chat e um agente de IA. Você vai aprender a identificar quando vale a pena criar um agente de IA e quando isso só vai deixar o processo mais complicado. Depois eu vou te guiar pelos 7 passos essenciais para você construir o seu primeiro agente, do planejamento à execução. E a gente não vai ficar só na teoria. Eu também vou compartilhar os prompts exatos para você copiar e colar e usar durante todo o processo. Então, se você quer criar um agente de IA que realmente execute as tarefas para você e gere resultados, acompanhe esse vídeo até o final. Bora começar! Eu sei que pode parecer um pouco confuso ainda a ideia de agente de IA e eu também já me senti assim, mas depois de muito pesquisar, testar e implementar aqui no meu negócio, eu descobri que não é tão complicado assim gerenciar os agentes de IA. A primeira coisa que a gente precisa se atentar é a diferença entre um chat e um agente. Então, o que é um chat? O chat é aquela conversa que a gente já está acostumado a responder e a perguntar, e a gente fica ali, né, dentro daquela caixa de conversa, e aí acontece esse diálogo. E o que acontece? Geralmente ele pode até produzir um documento, ou um Excel, uma apresentação, alguma coisa assim, mas aí é a gente que precisa salvar, enviar, copiar, colar. Então, a gente ainda faz muito da parte manual do processo. Já um agente não. Um agente, ele vai executar ações. Ele age de forma muito mais autônoma. Então, depois que a gente dá as instruções para ele, ele consegue literalmente substituir a gente e liberar aquele espaço para que a gente possa executar outros tipos de tarefas. Então, aqui eu trouxe esses 3 pontos para a gente saber se realmente vale a pena a gente construir um agente de IA, ou se a gente vai estar só gastando tempo e complicando mais o processo. Então, para a gente construir o nosso primeiro agente de IA, a tarefa precisa cumprir esses 3 requisitos. Então, primeiro, é uma tarefa que acontece com frequência? Qual a frequência? É uma tarefa que você faz uma vez por mês ou 2, 3 vezes por semana. Então, você quer automatizar tarefas que você faz com mais frequência. Tarefas que você faz só uma vez por mês, talvez não seja o melhor uso do seu tempo automatizar essa tarefa. Então, eu quero que vocês pensem aí quais são as tarefas repetitivas que você já faz com frequência. Por exemplo, todo dia você recebe dezenas de e-mails no seu trabalho e aí você quer excluir as promoções, você quer responder às mensagens de trabalho que são mais importantes, você precisa categorizar. Então, essa é uma tarefa que acontece diariamente. Então, já é uma candidata mais forte para a gente construir um agente para executar essa tarefa. O segundo ele segue um conjunto de regras específicas, ou seja, ele tem as mesmas regras de entrada para produzir o mesmo produto de saída. Então, a gente precisa elaborar um processo. Da mesma forma que a gente ensinaria um novo funcionário ou um estagiário a executar determinada tarefa, né, um procedimento, a gente precisa também transformar essa tarefa em um procedimento para que a gente possa entregar para a IA. Porque se a gente der instruções ambíguas, o trabalho do agente também vai ser ambíguo e não vai ser de boa qualidade. Então, por exemplo, nos e-mails de clientes devem ser prioridades, as newsletters podem ser arquivadas, né, recibos vão para uma parte determinada. Então, a gente precisa criar um conjunto de regras para executar essa ação. E o terceiro ponto seria o tempo ganho nessa tarefa. Então, se é uma tarefa, mesmo que você faça diariamente, mas você leva 2 minutos para fazer, então essa tarefa talvez não seja o primeiro candidato para a gente criar esse agente. Então, quais são as tarefas que ocupam maior parte do seu tempo e que você faz com mais frequência? E também que seguem um conjunto de regras definidas. Essas são as tarefas que valem a pena a gente delegar para uma inteligência artificial. Então, aqui nesse vídeo a gente vai criar o nosso primeiro agente de IA, que vai ser um agente gerenciador de caixa de e-mail. Então, vamos lá para os 7 pontos que você precisa se atentar na hora de criar o seu primeiro agente. E se você está gostando desse vídeo, clica aqui em curtir e já se inscreve no canal. Toda semana eu trago tutoriais práticos de inteligência artificial. Então, aqui estão os 7 pontos que a gente precisa se atentar na hora de fazer os nossos agentes. Primeiro, a gente precisa ter um objetivo específico, certo? A gente precisa começar com o porquê ao invés do como. Porque o como, a inteligência artificial pode identificar como chegar lá. Então, a gente não precisa saber como isso vai acontecer. A gente só precisa entender o porquê, ou seja, qual é o objetivo final, por que eu preciso isso.
porque vai liberar tempo na minha agenda, porque eu vou poder gastar o meu tempo com atividades que geram um retorno maior. Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem que começar lá pelo final. O que é que a gente quer fazer, né? A gente tem que definir o resultado que a gente quer alcançar e a IA pode descobrir o caminho. Certo? Então, no exemplo do e-mail, a gente precisa economizar tempo gerenciando a caixa de entrada. Então, se isso for uma atividade que demanda tempo da sua agenda, é uma atividade que pode ser facilmente automatizada, como a gente vai ver aqui nessa aula, certo? Segundo ponto, a gente precisa ter uma definição de sucesso. Se a IA não sabe o que é sucesso, então ela não vai saber quando ela realizou aquela tarefa, certo? Então, essa definição de sucesso precisa ser específica, mensurável e orientada a um resultado. Então, por exemplo, reduzir 5 horas por semana o tempo gasto com e-mail sem perder mensagens importantes. Então, essa é a definição de sucesso, né? Ela é específica, reduzir 5 horas, mensurável, a gente pode medir isso, e orientada a um resultado, sem perder mensagens importantes. Acontecer de uma forma que tenha uma qualidade, que a gente não esteja perdendo qualidade, né? E também a gente usa aqui essa técnica do reverse prompting, ou seja, que é o prompt reverso. Então, ao invés de dizer para a IA como que eu quero que ela faça, eu peço para a IA analisar como eu já fiz isso no passado. Então, por exemplo, nessa ideia de escrever e-mails, eu posso dizer, eu gosto de um tom amigável, acolhedor, profissional, respeitoso, mas muito melhor do que isso é eu pedir para a IA analisar os e-mails que eu já enviei, identificar o meu tom de voz, as minhas expressões, como eu gosto de escrever e a partir disso criar um guia para escrever os próximos e-mails. Então, ela vai ter muito mais informação e um contexto muito melhor do seu tom de voz, de como você gosta de falar e com certeza o resultado vai ser bem melhor. Então, esse é o prompt em reverso. Você pede para ela analisar o que já foi feito no passado e ela vai identificar os padrões e vai definir como isso vai ser feito daqui para frente. Outra estratégia de prompt reverso é você pedir para ela te fazer as perguntas relevantes e aí ela vai te entrevistar para saber sobre o seu contexto, sobre a sua empresa, sobre o seu tom de voz e a partir dessa entrevista ela vai criar um manual de procedimento para a execução daquela tarefa. Então vamos lá na parte prática, eu vou aqui entrar no Claude. E aqui eu trouxe todos os prompts, eu vou disponibilizar esse arquivo nos comentários, vai estar disponível para vocês, certo? Então aqui é o nosso primeiro prompt, que vai ter o objetivo. Lembra que o objetivo tem que ser específico, mensurável e a gente sempre pedir para ele entrevistar a gente ou analisar como a gente já faz isso para ele criar esse procedimento. Então vamos lá. Vou copiar aqui e vou trazer isso para o Cloud. E nessa parte eu gosto de trabalhar no Cowork, tá? Porque o Cowork tem mais autonomia para executar ações para a gente do que somente o chat. Vamos ter uma aula de Cowork em outro vídeo. Então eu vou trazer aqui o nosso prompt, que é: quero criar um agente para reduzir o gasto com e-mails. Então esse é o meu objetivo. O resultado esperado é ter mensagens organizadas, as prioridades destacadas e os rascunhos preparados. Então, aqui é o que eu quero que aconteça, né? A minha definição de sucesso. Faça as perguntas necessárias antes de criar o agente. E aqui a parte do prompt reverso, que ele vai entrevistar a gente. E aqui só um ponto, se você ainda não tiver o seu e-mail conectado, você vai vir aqui no seu nome, vai vir em configurações, conectores, e aí você vai conectar o seu Gmail, tá? Se ele ainda não tiver aqui conectado, você vai vir em adicionar, navegar conectores, vai pesquisar por Gmail. Aqui eu já estou conectado, mas basta você clicar aqui, vai ter um maisinho, e aí ele vai pedir para fazer o login no seu e-mail. Então, a partir do momento que você faz isso, o Cloud já está conectado no seu e-mail e vai ter acesso a toda a sua caixa de e-mail, certo? Para executar as ações do agente. Então, voltando aqui, vamos colocar o nosso prompt e agora ele vai me entrevistar. Que tipos de e-mail mais consomem seu tempo hoje? Então, eu vou colocar alunos e clientes. Até onde o agente pode ir sozinho? Então, no começo, é importante que você não dê todas as permissões para o seu agente. Imagina que o estagiário acabou de chegar, você não vai permitir ele que já saia enviando e-mail para os seus clientes. Da mesma forma é com a IA. A gente vai dando acesso em passos incrementais. À medida que a gente vai dando um pouquinho de liberdade para a IA, a gente vai analisando os resultados, vai melhorando e aí vai progredindo na autonomia
autonomia do agente. Então, nesse primeiro momento, eu vou colocar só organiza e rascunha. Ele vai sugerir respostas, mas ele não vai enviar nada. Aqui ele está querendo entender um pouco mais de como eu quero que essa ação seja feita. Quais horários para as 2 rodadas? Então, 2 vezes por dia, ele vai entrar no meu e-mail e vai executar essas ações. O que faz o e-mail virar prioridade máxima? Eu vou colocar um aluno sem acesso a algum dos meus cursos. Como os rascunhos devem soar? Direto, mas mais acolhedor. Aqui ele está me pedindo a permissão para o Cloud criar etiquetas no Gmail. Eu vou permitir. E aqui ele criou essa tarefa de triagem de e-mail. E aqui está toda a descrição do que eu quero que ele faça. Então todo o procedimento está salvo aqui. E aqui ele está me pedindo a confirmação. Eu vou agendar. E pronto, tarefa agendada, criada. Então a gente criou já o nosso primeiro agente, mas aqui ainda pode melhorar bastante. Por quê? Porque a gente ainda pode dar uma identidade para o nosso agente. Vai ser muito mais fácil eu dar um nome para ele, uma personalidade, uma forma dele trabalhar, porque isso vai melhorar bastante os resultados dele. Então, o que é a identidade? É a função clara dele. O nome, a descrição do trabalho dele, do que é exatamente que ele faz. Então, a gente ensinar de forma mais profunda como a gente quer que ele trabalhe e também dar um nome para ele. Por exemplo, Clara. Então, a Clara pode ser a nossa assistente de e-mail, porque fica muito mais fácil a gente dar essa personalidade para ela, porque aí lá no chat a gente só pode falar, Clara, faça uma revisão dos meus e-mails. E aquilo torna pra gente muito mais fácil, muito mais dinâmico do que simplesmente estar falando ali com um robô. Então, vamos fazer esse ponto. Vamos dar uma identidade pro nosso agente. Então, vamos pegar esse prompt aqui, vamos continuar na mesma conversa. Crie a identidade do meu agente de e-mail. Defina como ele deve se comportar, qual é a sua função e o que precisa saber sobre mim. Então, aqui é interessante porque a gente vai dar mais contexto ainda. Além da identidade para nossa agente, a gente vai dar mais contexto sobre como a gente gosta de trabalhar. Isso vai melhorar ainda mais o resultado do nosso agente. Então, qual o papel que ele ocupa na sua operação? Então, eu vou colocar aqui braço direito de atendimento. Quando ele não tem certeza do que responder, o que faz? Rascunha com lacuna marcada. Vou colocar isso aí. Ele vai mostrar pra gente os pontos de atenção. Como você quer me passar os fatos do seu negócio? Puxe dos meus e-mails enviados. Então, ele vai fazer uma análise dos meus e-mails e já vai identificar as formas que eu gosto de trabalhar. Perfeito. Então, esse é o passo da identidade. O próximo é o contexto. Da mesma forma que a gente deu uma identidade para a Clara, a gente precisa adicionar o contexto. Qual o contexto do nosso negócio? Qual é a minha função dentro da empresa? Quais são as ferramentas que ele vai ter acesso? Exemplos, históricos de ação. Então, a gente vai fazer novamente a engenharia reversa. Pedir para estudar o que eu faço antes de criar um protocolo. Então, nesse caso, eu vou dar esse prompt aqui. Analise os e-mails enviados que eu autorizar e aprenda como escrevo. Tom, tamanho, saudações, despedidas e expressões frequentes. Depois, crie um guia do meu estilo e prepare 3 respostas de teste. Então, ele vai justamente fazer aquela varredura no seu e-mail para entender como você fala para criar o manual para os e-mails futuros. Outro ponto muito importante é o escopo reduzido. Então, eu não posso dar várias funções para um agente porque vai ficar confuso. Então, cada agente tem uma tarefa. Esse, por exemplo, é o nosso agente de atendimento de e-mail. Se eu quiser ter um agente de atendimento de WhatsApp, eu vou criar outro agente, porque é outra forma de escrever, é outro contexto, são outras dúvidas de clientes, então é outra forma de trabalhar. Então, eu não vou ter um agente de atendimento para tudo, eu vou ter um agente de atendimento para cada canal. Eu sei que isso pode parecer um pouco mais difícil, mas isso vai facilitar muito, porque as respostas vão ser muito mais direcionadas, muito mais precisas, vai manter muito mais o estilo da sua entrega para cada canal, então vai melhorar a qualidade e muito. Além disso, a gente vai ter especialistas. A gente pode ter especialista de pesquisa, de relacionamento com os clientes, de programação, de relatórios. E uma ideia legal também é a gente sempre ter um agente gerente. Você tem um agente gerente e o gerente que delega as funções para os outros agentes. Ele que vai identificar qual agente vai executar aquela ação. E quando a gente está falando de modelos, eu não quero entrar muito em detalhe aqui para não ficar confuso, mas existem aqui os modelos de linguagem. Então, esses modelos aqui, o Opus e o Fable, são os modelos mais caros para tarefas mais complexas. Já o Sonnet e o Haiku são modelos mais simples para tarefas que não demandam tanta complexidade, que não tem tanta análise e eles são mais baratos. Então, se você for criar um agente gerente, você quer que o gerente provavelmente seja em Opus. E um agente executor,
pode ser em Sonnet, porque ele não precisa de tanta análise. E ele vai ser revisado, por exemplo, por um agente gerente que está no modelo de linguagem mais capaz. E o último ponto para você construir os seus agentes, a gente já até inclusive tocou nesse ponto, é uma autonomia gradual. Então, você não daria para um seu estagiário ou para um funcionário que acabou de chegar o contato direto com todos os seus clientes. Você vai dando autonomia gradual, você vai identificando o que pode ser melhorado, você vai dando feedback e aí a partir desse momento você vai dando mais liberdade para o agente. É da mesma forma que acontece aqui. Então, a fase 1, por exemplo, você vai pedir para ele organizar, né, classificar e priorizar e-mails, não vai nem enviar, nem excluir nada. A fase 2, ele vai escrever, ele vai produzir rascunhos e aí a gente que vai revisar e modificar e aprovar, fazer o envio desses e-mails. A fase 3, ele já pode encaminhar. Se você tem um padrão de encaminhamento, por exemplo, chega uma mensagem da contadora, você já envia para o seu financeiro. Isso é algo que você pode automatizar, esse encaminhamento. E por fim, a última fase, que seria executar as ações mesmo, enviar os e-mails para você, mas só depois de ter passado por todo esse processo e você ter identificado os pontos de melhoria, até chegar no ponto que você pode confiar nele para enviar os e-mails para você. Então, a forma como a gente cria esses agentes, a gente limita tudo no início e vai dando mais permissões ao longo do tempo, à medida que ele vai tendo resultados mais confiáveis e vai melhorando todo o processo. Então, eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas na verdade não é um processo simples. Se você gostou dessa aula, lembra de curtir e já se inscrever no canal, que toda semana eu posto tutoriais práticos de IA. E se você quer entrar dentro da minha comunidade, vou deixar o link aqui embaixo. Muito obrigada pela presença, vejo vocês no próximo vídeo.